Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai resolver o exercício 1.5 do Hibbeler da sétima edição, tá? Ele diz o seguinte: determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal no ponto D do elemento AB, tá? Então ele quer saber os esforços internos no ponto D do elemento AB, tá? Então, esse exercício, ele está no capítulo 1 de tensão, sobre a revisão da parte de estática, né? Então aqui a gente vai aplicar os princípios de diagrama de corpo livre e de somatório de forças, tá? Esse exercício está no capítulo 1 de tensão do livro de resistência dos materiais, e esse primeiro capítulo ele aborda os conceitos da estática. Então aqui a gente vai ver somatório de forças e diagrama de corpo livre, tá? Então veja que ele pede os esforços internos no ponto D, né, do elemento AB. Então o que ele está querendo? Ele quer saber N, V e M, esforço normal, esforço cortante, momento, fletor, no ponto D. É isso que ele quer descobrir. É isso que a gente tem que descobrir. No elemento AB, tá? Então veja que ele já está dando uma dica de que a gente tem que separar, tá? Isso aqui é um pino externo, né? Ou seja, é uma reação de segundo gênero. Isso aqui também é um pino externo, tá? E em B aqui a gente tem um pino interno. Então a gente sabe que é uma reação de apoio de segundo gênero, tá? Ou seja, eu tenho uma reação em X, né? Um CX, e tenho uma reação em Y, um CY, tá? Então, ó, por exemplo, aqui eu vou ter um CY. Deixa eu apagar esse aqui do lado para não me atrapalhar. Eu vou ter um CY e vou ter um CX aqui, tá? Que é uma reação de segundo gênero. Estou colocando as forças externas. Aqui em A eu tenho um AY e tenho um AX, tá? Então essas são as forças que estão agindo externamente no meu corpo, as reações de apoio de C e as reações de apoio de A. Só que veja que ele diz que é o elemento AB. Então, como aqui em B eu tenho um pino interno, eu posso separar essa estrutura em um elemento AB, que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Então aqui, ó, primeiro eu vou fazer o diagrama de corpo livre do elemento AB, tá? Então, diagrama do corpo livre do elemento AB. Como vai ficar? Eu vou simplificar isso aqui, não vou desenhar espessura nem nada, então eu vou só botar uma linha reta, mas vai se aplicar aqui sem problema nenhum. Então, eu tenho meu elemento AB, então aqui é meu ponto A, aqui é meu ponto B, tá? Meu ponto B, eu tenho reações internas, né? Que a gente já viu. No meu ponto B eu tenho reações internas porque ele é um pino interno. Então, aqui eu tenho BY, e aqui eu tenho BX, tá? BX e BY. E em A é um pino externo, também é uma reação de segundo gênero, então aqui eu tenho AY e aqui eu tenho AX, tá? Só que se a gente for analisar a nossa estrutura, a gente quer saber os esforços internos num ponto D, que está afastado 50 milímetros de A, e eu tenho um momento atuando a 50 milímetros de D, tá? Um momento no sentido horário, de valor 70 newton vezes metro. E a distância desse momento até o ponto B, ela é de 300 milímetros. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que aplicar as equações de equilíbrio do corpo. Então, aqui, o que a gente tem que fazer é aplicar as equações de equilíbrio do corpo. Posso fazer somatório de momento em A igual a zero, sentido anti-horário
positivo, tá? O que eu vou ter desse somatório de momento, tá? Então, somatório de momento em A igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter o 70 newton vezes metro atuando no sentido contrário, né? No sentido horário. Então, é menos 70 newton vezes metro, tá? E qual outra força que eu tenho agindo? É o B. O BY está fazendo um braço de alavanca no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo. Então, vai ser mais BY vezes o braço de alavanca, que é o quê? É 300 milímetros mais 50 milímetros mais 50 milímetros. Ou seja, é 400 milímetros, que é 0,4 metros, tá? E por fim, Bx não tem braço de alavanca, então não vai fazer momento. Então essa é a minha equação. Então isso aqui é igual a zero. Eu estou trabalhando em Newton e metro, tá? Por isso que eu botei tudo Newton e metro. Já transformei de milímetro para metro. Então aqui o BY vai ser igual a, eu passo o 70 por outro lado positivo, vai ser 70 newton vezes metro dividido por 0,4 metro. Tá? Simplifico o metro, eu vou ter o meu valor em newton. Se a gente fizer a conta de 70 dividido por 0,4, a gente vai chegar num valor de 175 newtons. Então aqui eu já descobri o meu BY, que é igual a 175 newtons, tá? E agora eu também posso fazer o meu somatório de momento em B igual a zero, adotando também o sentido anti-horário como positivo. Então agora eu vou ter o quê? O 70 aqui, que é o momento, ele está atuando no sentido contrário, então menos 70 newton vezes metro. E eu tenho o AY, tá? O AY, de baixo para cima, está atuando também no sentido contrário. Então, é menos AY vezes o braço de alavanca, que também é 0,4. Então, aqui 0,4 igual a 0. Então, aqui meu AY vai ser igual a menos 70 newton vezes metro, que eu mandei esse AY para cá e deixei o 70, dividido por 0,4 metro, né? Que é metro, já transformei de milímetro para metro. Simplifico aqui, então eu vou chegar num valor de AY igual a também 175, mas só que vai ser menos 175 newtons. Então quer dizer que o meu AY aqui é igual a menos 175 newtons. O que quer dizer esse menos? Quer dizer que, na verdade, esse A está atuando de cima para baixo, não de baixo para cima, tá? Mas eu vou deixar assim com o sentido adotado e com o menos aqui do lado, que aí não tem problema. Agora que eu descobri BY e AY, eu vou fazer o diagrama de corpo livre agora no elemento BC, para que eu possa descobrir o BX e, consequentemente, AX. Então, vamos lá. O 2 vai ser o quê? Diagrama de corpo livre em BC. Tá? Também vou fazer de maneira simplificada. Então, aqui eu tenho o meu ponto B, tá? Que é o pino interno. E aqui eu tenho meu ponto C, que é um pino externo. Aí as distâncias são 150 milímetros na horizontal. Então aqui eu tenho 150 milímetros. E na vertical eu tenho 200 milímetros. Então tá, aqui eu tenho meu elemento BC, em que a distância horizontal entre eles é de 150 milímetros e a distância vertical de 200 milímetros. Aqui em C, eu tenho aqui, como eu já botei na figura central lá, eu tenho o meu CY e tenho o meu CX, tá? Tenho o meu CY, tenho o meu CX e, como a gente viu, só tenho duas forças em X e uma tem sentido contrário da outra. Então, meu CX vai ser igual a menos AX, tá? Então, meu CX vai ser igual a menos AX. Aqui, ó, como a gente pode ver na figura geral, ó. Na figura geral, a gente pode ver que eu tenho AX em X da esquerda para a direita e tenho CX também na direção X da direita para a esquerda. Só tenho as duas forças, então quer dizer que uma é igual a menos a outra, porque só muda o sentido, tá? Então, voltando aqui para o meu diagrama de corpo livre no elemento BC,
em x, no ponto C, eu tenho meu CY e meu CX. Meu CX eu sei que é igual a menos AX. E no meu ponto B, eu tenho o BX e tenho o BY. Veja que eu estou colocando o sentido contrário, né? O que eu estou fazendo? Veja que BX e BY está com sentido contrário do que eu adotei lá no elemento AB, né? Porque imagina que eu tenho aqui de um lado o meu elemento AB, né? E do outro lado eu tenho o meu elemento BC, certo? Então aqui no meu elemento AB eu adotei BY de baixo para cima e BX da direita para a esquerda. Consequentemente, no meu elemento BC, eu tenho que adotar o mesmo módulo, mas sentido oposto. Mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Então aqui ó, no AB, meu BX está da direita para a esquerda. Então em BC ele vai ser da esquerda para a direita. Mesma direção, mesmo módulo, sentido contrário. A mesma coisa com BY, ó, ele está de baixo para cima. Então ele vai para o elemento BC de cima para baixo. BY. Tá? Então foi por isso que eu estou usando essa configuração no ponto B. BY a gente já descobriu, né? BY a gente sabe que é igual a 175 newtons. Então quem que eu não sei? Eu não sei o meu BX. Vale salientar que essa configuração ela existe e ela tem que ser adotada por quê? Porque o somatório dos esforços internos num determinado ponto tem que ser igual a zero. Então, se eu juntar esses dois pontos aqui, os valores têm que ser tal que a soma dê zero. Então, menos BX mais BX vai dar zero e mais BY menos BY dá zero. Então, ok, o somatório de forças internas é igual a zero. É por isso que eu estou adotando esses sentidos aqui e sempre vai ser assim quando eu tiver uma diferenciação de elementos. Isso aqui é bem importante sempre lembrar. Então agora, fazendo aqui o diagrama de corpo livre no ponto BC, o que a gente pode calcular? A gente pode fazer o somatório de momento em C para descobrir o valor de BX. Então vou fazer aqui, ó, somatório de momento em C igual a zero. Tá? Vou adotar sentido anti-horário positivo. Então, o que eu vou ter aqui no ponto C, certo? Quem vai fazer momento? É o BY. Ó, BY aqui ó, vai fazer girar no mesmo sentido adotado como positivo. Então, vai ser 175, que é o meu BY, vezes o braço de alavanca, que é a distância horizontal aqui, que é 0,15 metros. Então, Newton vezes metro. E qual é a outra força que vai fazer momento? É o BX. E qual é o braço de alavanca do BX? 200 milímetros. E qual é o sentido de rotação? É no sentido contrário, né? Então vai ser menos BX vezes 0,2. Isso metros. Isso tudo igual a zero. Então se eu isolar BX, vai ser BX igual. Passo o BX para lá. E depois passo esse 0,2 dividindo para cá. Vai ser 175 newton vezes 0,15 metros dividido por 0,2 metros. Quanto é que vai dar o meu BX? Meu BX vai ser igual a 131,25 newtons. Então agora eu tenho o meu valor de BX igual a 131,25 newtons. Por fim, eu vou voltar lá para o diagrama de corpo livre em AB, tá? Então vamos voltar aqui para o diagrama de corpo livre em AB. Então, ó, aqui no diagrama de corpo livre em AB, a gente sabe que BX é igual a 131,25 newtons, certo? Consequentemente, pelo somatório de forças em X aqui, se eu fizer um somatório de força em X igual a zero, eu vou descobrir que AX é igual a BX.
Então, o meu valor de AX aqui também vai ser igual a 131,25 newtons, certo? Então, eu tenho os valores em X já e os valores em Y. E agora eu quero descobrir Agora eu quero descobrir os esforços internos no ponto D. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar o método das seções. Então, eu vou fazer um corte nesse ponto D. Tá? Vou fazer um corte nesse ponto D. E eu posso analisar a estrutura do lado esquerdo e posso analisar a estrutura do lado direito. A gente sempre escolhe o lado mais fácil, né? Se eu escolher o lado esquerdo, vai ser mais fácil obter os esforços internos. Por quê? Porque eu só botei a Y e a X. Então é assim que eu vou fazer. Mas se tu escolher o lado direito, tem que dar certo também. Mas a gente sempre tem que escolher o lado mais simples. Então, meu terceiro passo vai ser desenhar essa seção à esquerda de D. Então, aqui meu terceiro passo vai ser aplicar o método das seções. Método das seções no ponto D e analisar a estrutura do lado esquerdo. Eu vou ter o meu ponto A com os valores de AY e AX que eu já descobri. Tá? Então, aqui vai ser AY igual a menos 175 newtons e AX igual a 131,25 newtons. Daqui até meu ponto D, que eu sei que ele está distante 50 milímetros. Eu apliquei um corte, né, o método das seções, e estou analisando o lado esquerdo da minha estrutura. Então, do meu lado esquerdo eu tenho AY, tenho AX, e a distância entre o A e o D é de 50 milímetros. O que o exercício pede? Os esforços internos no ponto D. E quais são os esforços internos no plano? É o esforço cortante, tá? Que atua paralelamente à área, tende a deslizar. O esforço normal, que tende a alongar ou encurtar o corpo. E o momento, tá? Que tende a fletir em relação a algum eixo. Então, esses daqui são os esforços internos em D. Então, eu vou chamar de VD, ND e MD. Então, eu tenho que descobrir esses valores. Como é que eu descubro? Aplicando o somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momentos, ou seja, aplicando as equações de equilíbrio. Então, vamos lá. Ó. Somatório de força em X igual a 0. Eu vou ter o AX, né, mais 131,25 newtons e tem o ND. Então, mais ND igual a 0, ou seja, ND igual a menos 131,25 newtons. O que quer dizer esse menos? Quer dizer que o sentido adotado como positivo é o contrário. Então, esse ND, na verdade, ele atua da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Mas eu vou deixar assim e vou botar o menos aqui, ó. Menos 131,25 newtons. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o somatório de forças em Y. Então, aqui, ó, somatório de força em Y igual a 0. Então, eu tenho quem? Eu tenho meu AY, tá? Que a princípio ele está de baixo para cima, então está como positivo, só que o valor dele é menos. Então, aqui vai ficar menos 175 mais o VD, tá de baixo para cima, igual a 0. Ou seja, VD, que é o esforço cortante, igual a 175 newtons. Tá? Então, aqui meu VD, ele vai ser... Aqui o meu VD vai ser igual a 175 newtons. O sentido adotado está correto, de baixo para cima. E por fim, quem que eu tenho que descobrir? O meu momento em D. E como é que eu vou descobrir meu momento em D? Eu vou fazer o somatório de momentos em D igual a 0. Então, meu somatório de momento em D igual a 0, eu estou adotando o sentido anti-horário como positivo. Então, meu AY vai fazer girar aqui, ó, no sentido horário. Então, é menos o valor de AY. Qual que é o valor de AY? Menos 175
newtons. Quem é o braço de alavanca é o 50 milímetros, dividido por 1000 para dar em metros, 0,05 metros, tá? Isso aqui mais o meu MD, que está no sentido positivo. Então, isso aqui mais o meu MD, isso tudo tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. Menos com menos, mais, né? Então, vai ser mais 175 newtons vezes 0,05 metros, mais MD igual a 0. Então, meu MD vai ser igual a menos, né, que eu pego 175 newton vezes 0,05, faço por outro lado com o sinal contrário. Então, vai ser menos 175 newtons vezes 0,05 metros. Isso vai ser igual a menos 87,5 newton vezes metro. Isso quer dizer o quê? Que o meu momento em D ele é igual a menos 87,5 newton vezes metro. Ou seja, o sentido que eu adotei está errado. Na verdade, o sentido horário é o sentido correto. Então, aqui a gente resolveu o exercício. Ó. Descobrimos esforços internos em D. O esforço interno em D é ND igual a menos 135,25 newtons, ou seja, ele atua da direita para a esquerda. A gente descobriu o valor do esforço cortante VD, que é igual a 175, ou seja, de baixo para cima. E descobrimos o valor do momento fletor em D, que é igual a menos 87,5, ou seja, sentido horário. Então, esses são os valores em módulo e esses são os sentidos corretos de N, V e M. Esforço normal, cortante e momento fletor. Se você gostou do exercício resolvido, curta, se inscreva, compartilhe, que uma vez por semana a gente vai colocar um exercício aqui. Valeu, abraço!